Gente, vou falar um negócio para vocês. Boa noite. Muitíssimo obrigado pela preferência, audiência, paciência e etc. Mas que coisa danada. O meu celular trava. Eu fico tentando fazer as coisas aqui, o negócio não vai. Eu fico louco. Literalmente louco. Olha, mas muito obrigado aí por todos. Eu vim falar de um tema com vocês que eu simplesmente adoro, que é o baralho cigano. Vocês sabem, né, que eu adoro trabalhar com os oráculos. Se existe uma coisa que eu gosto na vida de oráculos. Aqui meu baralho cigano, que eu já estou usando assim há uns 3 anos. Eu vou até trocar este ano. Quando chegar o dia de Santa Sara, eu troco este aqui e aí acabo colocando outros. Faço uma oferenda com eles para Santa Sara, para o povo cigano. Agradeço as inúmeras bênçãos que me trouxe e que levou as pessoas, porque leva muitas bênçãos às pessoas. E aí eu coloco outro no lugar, já consagrado. Pois é, igual eu estava falando para vocês. Quando eu comecei, eu desde muito cedo, desde menino, que eu tenho esse chamado espiritual, esse chamado mediúnico. E aqui na minha casa, aqui na minha família, maciçamente, assim, a grande maioria são católicos. Católicos da Igreja de Roma. E eu fui educado na igreja, fiz primeira comunhão e vivi, né, todos os assuntos do cristianismo. E depois eu vi que não era bem a minha praia, né? Não era bem o meu caminho. Aí, amorosa e respeitosamente, como eu gosto, eu fui procurar o meu caminho. E a primeira coisa, e isso eu muito jovem, 14, 15 anos. Gente, eu sou jovem até hoje, por favor, hein? Eu digo mais jovem. 14, 15 anos, eu já senti esse chamado. E a igreja não satisfazia a minha alma. Então, a primeira coisa que bateu, que caiu na minha mão na época, foi um baralho cigano. Aqueles pequenos, que tem até hoje, uns pequenininhos que se compram em casas de artigos religiosos. Pois é. A primeira coisa que apareceu na minha vida foi o baralho cigano. E eu jogava, até hoje eu me lembro disso, perfeitamente. E até hoje eu sinto saudade disso. Poucas coisas na vida me chamam a atenção no passado. Eu sempre fui um homem do agora, do que eu estou vivendo hoje, de tomar ação agora, de como eu posso fazer. E do amanhã, mas não no sentido da preocupação, eu já venci isso. No sentido da ocupação. Então ontem eu fiz a live de 2020, o modo de usar, vivi aquilo. Hoje eu já tinha essa marcada, estou vivendo agora. Amanhã eu já tenho mapas e clientes de tarô para atender. Então eu vivo um dia de cada vez, eu me ocupo com o dia, sem me preocupar. Eu não estou nem um pouco preocupado com as questões agora dessa pandemia. Mas eu me ocupo em fazer a coisa certa. Faço a coisa certa e esqueço. Se alguém não me falar disso, ou se eu sair na rua e não ver que está tudo fechado, eu não me lembro que tem pandemia. Porque não me interessa, não é para mim, não é uma experiência que eu preciso, não vou vibrar nisso. Então, eu era... Ah, sim, eu cortei o cabelo. Olha, obrigado pela presença de todos aí, viu? Nunca tinha estudado isso, não conhecia, não tinha a menor intimidade com baralho cigano.
Mas uma das coisas, se não a principal coisa que eu gosto no baralho cigano, é o fato de que ele, primeiro que ele é muito intuitivo, e segundo que ele é muito fácil de entender, porque são fotos do nosso dia a dia, né? São gravuras. Então aqui uma árvore, aí todo mundo sabe o que é uma árvore, que as árvores têm raízes profundas, que as árvores têm troncos fortes, que as árvores têm galhos e folhagens, e que na sua grande maioria dão frutos. Então é muito fácil entender o simbolismo. Se eu pegar o tarô e botar aqui a sacerdotisa, quem não tem conhecimento de escola de mistério para saber o que é uma sacerdotisa, pode viajar. Se eu pegar o tarô e botar o diabo, quem não tem conhecimento de hermetismo não vai entender um ser que é metade homem, metade bode, metade homem, metade mulher. Então o tarô é muito mais elaborado, você tem que ter realmente um conhecimento maior. Já o baralho cigano, peixes. Qualquer um sabe o que é peixe. As gerações, a minha e as gerações anteriores que moraram no interior, eu nunca morei, eu sempre fui urbano, adoro ser urbano, mas toda a minha família morou no interior, então eu tenho muita experiência com o interior, porque eu cresci indo nas fazendas dos meus tios, convivendo com as histórias dos meus avós e pais, então tenho experiência com o interior, vi rio, vi peixe no rio. Eu morava numa cidade do interior, vinha para a capital, onde eu moro hoje, tomar banho na praia, nas épocas de escola, de férias. Então eu ia na praia, eu via os peixes. Então peixes, quando você vê peixes, você já sabe do que se trata. Quando você vê pássaros, você já sabe do que se trata. Então a linguagem do baralho cigano é uma linguagem muito popular, que fala primeiro a sua alma e depois ao seu inconsciente coletivo, né? Quer dizer, ao seu não, ao nosso inconsciente coletivo. Então, eu comecei aos 15 anos, eu ganhei esse baralho e intuitivamente eu abria. Agora, era incrível como que a intelectualidade, como que o mundo, a influência externa realmente tem poder sobre nós. Como que eu mudei as minhas leituras? Se por um lado, claro, elas ficaram muito mais elaboradas, eu tive experiência de vida, eu sei o que é amar, eu sei o que é sofrer, eu sei o que é passar por cirurgia, eu sei o que é perder ente querido, eu sei o que é ter que estudar muito, eu sei o que é ter que praticar muito. Então essas experiências, quando eu vejo um outro ser humano igual a mim retratado ali nas cartas, eu entendo exatamente o que ele está passando, porque eu também já passei, né? E essa experiência que eu tenho hoje, obviamente que eu não tinha uns 14, 15 anos. Mas a intuição, o feeling, muito embora eu ainda tenha muito isso hoje, e as pessoas, quando vão me dar depoimentos espontâneos, porque elas me escrevem, e eu estou sempre compartilhando nas minhas redes sociais, não todos, um ou outro, as pessoas falam muito isso pra mim. Já fui muitos astrólogos, já fui muitos tarólogos, mas você tem um feeling, você tem um quê a mais, que é mediúnico, que é espiritual e que é também meus esforços. Porque eu estudo todos os dias, porque eu pratico rituais inúmeras vezes no ano, às vezes o ano inteiro, porque eu canto mantra, porque eu tomo poções mágicas para abrir a terceira visão. Então tem muito do meu trabalho, do meu esforço. Nada cai do céu também. Mas lá, anteriormente, eu simplesmente botava as cartas, você estava na minha frente, e eu abria aleatoriamente, não tinha técnica nenhuma. Eu abria assim, fazia um quadro. E eu simplesmente olhando para aquelas cartas, olhando para um anel, um navio, um trevo, aquilo vinha na minha cabeça exatamente o que era. E eu me lembro que eu fazia leituras bárbaras com o meu baralho cigano. Até hoje ainda faço. Mas eu tenho saudade. Eu não sou saudosista, não vivo no passado, mas dessa época, dessas experiências, como que eu efetivamente ajudei pessoas. Eu me lembro que eu ia muito na casa da minha tia, num bairro próximo aqui, e eu ia a pé, mas sempre gostei de andar. A vida inteira gostei de andar.
sempre caminhei muito. E aí eu ia a pé, porque era perto de um bairro por outro, só linha reta eu ia. E tinha uma vizinha lá da minha tia, muito gente boa, casada com um advogado muito importante aqui da época. Eu acho que até hoje ainda é, tem muito tempo que eu não os vejo. E ela uma vez ela estava grávida, tinha tido... Não, estava grávida ainda. E aí eu li o... Alex, meu querido, tudo de bom. Andréia, tudo de bom. Ediana, amor de minha vida, grande estrela da atualidade, tudo de bom. Nádia, tudo de bom. Obrigado pela presença de vocês. Aí eu li para ela e me lembro que na época eu tinha dito assim, ele estava viajando e eles estavam meio em crise. Eu me lembro muito disso, porque isso me marcou muito e ela também sempre lembrava disso. Eu coloquei as cartas e do nada, alguém me disse, como me falam até hoje, eu disse assim para ela, você está pensando por um caminho, ele está pensando por outro caminho. Quando ele voltar de viagem, ele vai ser uma outra pessoa e a proposta dele vai ser diferente da proposta inicial de vocês dois. E dito e feito, eles não se separaram nem nada, eles ficaram juntos, devem estar até hoje. Não era essa a questão. Mas assim, o que eles tinham combinado para a relação mudou radicalmente. O que ele voltou com uma outra cabeça, era um outro homem, mudou radicalmente. E essa leitura eu me lembro bem. E tantas outras que eu fiz de questões de saúde, de morte, que as pessoas detestam, como se não fossem morrer, né? Como nós somos infantis. Não gostamos da morte. A outra moeda da vida. Porque a vida é eterna. Imagina. E aí, depois disso, eu comecei a estudar. Aí eu fui estudar. Eu comecei a estudar simultaneamente astrologia e tarô. Fiz o curso básico de astrologia aqui na minha cidade, com o Paulo Randall, que agora está lá na região norte, mas era professor aqui no Espírito Santo. Zenaide Biazati, a terrível dominadora de homens. Seja bem-vinda, um grande beijo para você, que tem as técnicas mais avançadas de sedução. E aí eu comecei a estudar simultaneamente astrologia e tarô. Quando eu terminei o curso básico de astrologia, eu fui para o Rio. Sempre tive parentes lá no Rio, gosto muito da cidade. A cidade literalmente é maravilhosa, com todos os problemas urbanos que nós temos, o Brasil inteiro tem, hoje em dia o mundo todo tem. A violência, os problemas com as águas, o Rio não é nada diferente. Só é diferente na beleza e na grandeza dele, isso sim, isso ele é diferente. Aí ia muito ao Rio, como vou até hoje, e comecei a fazer o curso intermediário lá de astrologia e comecei a estudar tarô. Aí pratiquei por muitos anos, trabalhei por muitos anos aqui. Eu atendi em casa a princípio, coisa que não faço mais. Depois eu fui trabalhar em feiras esotéricas, porque vocês devem se lembrar, no final dos anos 80 e todos os anos 90, tínhamos outro governo, a religião estava interessada em outras coisas, até porque também era outra religião, não é essa evangélica dominante, nada contra, são só formas diferentes de ver a vida, né? Eu estou colocando como o olhar dos anos 90, o final dos anos 80, 90 era um, e agora o olhar é outro. Tá tudo certo, quem sabe do destino é os deuses e não nós. Não cabe nenhum julgamento, estou só fazendo uma observação. Então, eu me lembro que eu fiz muitas feiras esotéricas aqui em Vitória, no Rio, Niterói, Guarapari, etc, etc, etc. Atendendo, fazendo palestras. Depois eu fui trabalhar sempre com astrologia e tarô. É o que eu nasci para fazer, é o que eu gosto de fazer e é o que eu tento fazer bem. Estudo para isso. Porque eu tenho muita consideração pelas pessoas. Eu já passei momentos muito difíceis na vida, onde eu precisava realmente de uma orientação muito segura. E às vezes as pessoas são um pouco levianas.
ou medíocres. E eu tenho muito medo de ser um ou outro. Com os outros. Se eu fizer comigo, tá tudo bem. Eu resolvo depois. Mas com os outros eu tenho muito medo. Eu tenho muito respeito pelo sagrado e pelas pessoas que são a extensão do sagrado. E aí eu trabalhei muito tempo depois nessas casas esotéricas, lojas esotéricas. Aqui, no meu estado, fora. Já do meio para o final da década de 90, e não. Toda a década de 90 eu trabalhei em lojas, em feiras. Já na década de 2000, eu fui para o Rio de Janeiro dar aula na Faculdade Estácio, em várias sedes, em várias unidades da Estácio. Fiquei lá por 10 anos, de 2000 a 2009, finalzinho de 2009, dando aula 2 vezes por ano, janeiro e julho. Eram os cursos de verão, dava curso de astrologia e tarô. E sempre gostei muito do baralho cigano. E o baralho cigano, ele foi disso tudo o último que eu fui estudar. Pegar o sol e estudar o simbolismo do sol. Pegar o coração, estudar o simbolismo do coração. Pegar o jardim e saber exatamente o que ele significa. Estudar. Porque eu acho ele tão fácil, tão claro, tão objetivo, tão dinâmico, tão certeiro e tão fácil, de leitura tão fácil, que eu continuei intuitivamente lendo ele. Aí depois eu falei, não, eu já estudei. As coisas têm uma técnica, têm uma origem. Por mais que eu leia bem, eu preciso saber a origem. Pois bem, fui eu então estudar baralho cigano. Aí descobri, né, o que nós já sabemos, que o baralho cigano foi, na verdade não é cigano, é só um nome que deram, né? Acha-se, julga-se que foi o povo cigano vindo da Europa que difundiu primeiro em toda a Europa e depois difundiu aqui no Novo Mundo, né, nas Américas. Mas não tem assim um registro A mais B, é mais conversa de boca a ouvido, né? E aí sabemos que o primeiro baralho, o primeiro desenho do que hoje nós chamamos de baralho cigano foi feito por Madame Lenormand, não por ela, né? Ela encomendou um artista da época. Madame Lenormand nasce em 1772, século XVIII, nasce no interior da França, estudou muito, era uma grande ocultista, vem para Paris, faz um grande nome, porque primeiro que atendia os nobres, né? E depois porque era muito certeira. E é interessante quando eu olho, lá em Paris tem, lá no Louvre tem o original dela, tem vários livros. E quando eu olho o baralho dela original, hoje em dia nós estamos muito melhores, assim, né? Os artistas capricharam, fizeram umas cartas assim bonitas, e o dela era bem rudimentar, mas o importante é a mensagem, né? E aí ela se tornou muito famosa. E Denaide Nunes, boa noite, seja bem-vinda. Zezé Araújo, que eu amo, muito obrigado. Super, hiper, mega bem-vindo todos. E aí Madame Lenormand ficou, atendia os nobres, atendia, né, as pessoas, e o clero, como sempre, implicou bastante, foi presa algumas vezes, né? Escreveu muito sobre o ocultismo numa época que isso estava começando, mas também tinha uma forte influência, né? Tinha Allan Kardec, Madame Blavatsky, tinha muita gente boa, né? Tinha muita estrela que hoje nós não temos mais, infelizmente, né? E aí ela começou a difundir todo o conhecimento dela e escreveu um livro chamado O Baralho da Boa Fortuna, que eu adoro esse nome. E segundo se acha, se acredita, tem alguns registros, foram ciganos, povos nômades lindos, maravilhosos que são, que pegaram, que adoram a adivinhação, e que pegaram, né, as cartas e foram difundir para todo mundo. Então ficou conhecido como o baralho dos ciganos ou o baralho cigano. E as pessoas me perguntam muito assim: qual é a diferença do baralho cigano para o tarô? Bom, simples. A diferença está no contexto, conforme eu disse. O tarô
remonta à sociedade, sobretudo o tarô de Marseille remonta à sociedade francesa, né, do século XVIII, e é mais elaborado porque tem mais a ver com realmente as grandes castas. O baralho cigano também da mesma época, porém ele já é dito, ele já é popular. Ele fala da minha vida, da sua vida, e não da vida só dos nobres. Não está representado como está no tarô, né, os nobres, a sacerdotisa, a grande sacerdotisa, a feiticeira, a bruxa, e o papa, o senhor do clero. Quer dizer, só a nata, né, só os 10 mais. O tarô é fantástico, adoro o tarô. Acabei de ler agora o Tarô das Estações, edição outono 2020. Passei uma semana assim, de manhã à noite lendo tarô, que eu adoro, cada estação eu faço essa leitura. Mas eu leio muito baralho cigano. No dia a dia eu leio muito baralho cigano, para mim e para outros. Porque as pessoas também chegam com assuntos que são muito mais pertinentes ao baralho cigano. Meu filho quer sair de casa, ele terá sucesso? Estou terminando minha pós-graduação, vou entrar no mercado de trabalho, isso vai ser bom? Ai, tô tão... A campeã de audiência. Ai, tô tão angustiada com o amor. Não sei se ele gosta de mim, se ele não gosta. Se ele vai deixar a mulher para ficar comigo. Ele foi embora, eu tô arrasado, ele volta. Campeã de audiência. Né? As questões de saúde, olha, eu tô para fazer uma cirurgia, dá uma olhadinha aí se vai correr tudo bem. Então são muitas questões do dia a dia, né? Do cotidiano, que ele nos ajuda a entender muito bem pelo seu simbolismo também ser do cotidiano. Então, a diferença do baralho cigano para o tarô, primeiro que o tarô é mais filosófico, mais elaborado. Então até as respostas do tarô são mais literalmente profundas, elaboradas. Você faz uma leitura de tarô, você fala da alma da pessoa, do estado espiritual, das questões, né, psicológicas que envolvem duas pessoas. Você faz uma leitura de baralho cigano, você fala da vizinha. A gente brinca que ele é o fofoqueiro, né? Você fala da vizinha, você fala se a sua cozinha está suja ou não. Ele é bem prático, bem para o dia a dia, bem para as questões humanas. Não quer dizer que com isso ele não seja importante ou que ele não responda questões profundas. Não é isso que eu estou dizendo, não entenda assim. Estou dizendo que ele é mais fácil de leitura. E aí, mas eu sempre digo o seguinte, a pessoa fala, estou com problema de amor, qual é a melhor... Quero fazer uma leitura, qual é a melhor? Tarô ou baralho cigano? Eu falo, umas duas. Porque você é uma única pessoa. Seu destino é um só. Se eu fizer uma leitura de tarô, ou se eu fizer uma leitura de baralho cigano, a resposta do oráculo será a mesma. Porque você é a mesma pessoa. Então, um não pode desmentir o outro. Um não pode falar, não, você vai ficar realmente patitia forever. E o outro falar, não, vai vir um sheik da Arábia com muito dinheiro, muitos barris de petróleo para você. Não tem condição. Um vai dizer, você vai ficar patitia forever, e o outro vai dizer a mesma coisa. Agora, os métodos são diferentes. Só a parte prática, a tiragem, os arcanos, porque a parte teórica, a vida, é uma só. Então, tanto faz. Não tenha dúvida. Se você tiver alguma dúvida, você pode ler baralho cigano, ler tarô, eles vão te responder a mesma coisa, porque sua vida é uma só. Mas voltando a falar do baralho cigano, aí eu adoro aquele axioma, aquela frase que é muito verdadeira. As cartas não mentem jamais. E eu tenho 30 anos de experiência com carta, e Zenaide está aqui, que me conhece pelo menos há 20, 25 anos, viu eu começando, né, a minha experiência com cartas, sei que as cartas não mentem jamais. Às vezes demora um pouquinho, às vezes a própria pessoa impede 10%, porque aquilo que está destinado vai vir, mas as cartas, o que elas dizem é certeiro. E aí as pessoas perguntam, mas como pode, né? Como nós fazemos, como nós descobrimos? Bom, primeiro, pelo inconsciente coletivo.
O Jung estudou isso muito bem. Isso está muito, muito documentado, muito bem dito pelo Jung. Se você olhar um jardim é um jardim em qualquer lugar. Aqui em Cariacica o jardim é um jardim. Lá no Rio de Janeiro o jardim é um jardim. Em Versalhes, os jardins belíssimos de Versalhes é um jardim como os daqui pode ser menor. Mas jardim é sempre a mesma coisa. Coração é aquilo que qualquer ser humano vivo e morto também tem no peito, dentro do peito. Coração. Então o meu coração é igualzinho o seu, que é igualzinho o do russo, que é igualzinho, né, o do A mais B. Então, quer dizer, temos essas questões do inconsciente coletivo. E é por isso que acertamos, porque o simbolismo é único para todos. Então, quando nós estamos falando de um assunto, nós estamos falando de vários assuntos que são todos interligados, e nós estamos falando da humanidade. Então as cartas não mentem jamais porque elas pegam o simbolismo do inconsciente coletivo. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é porque as cartas também vão ler aquilo que você já sabe, só que você não sabe que sabe. Eu adoro isso e vou te explicar. É assim. Quando você está muito angustiado, você tira a atenção da intuição, do que é interno e do que é eterno. Você fica só aqui e aqui. Você desconecta. Então você fica angustiado. E as respostas estão todas com você, só que você tem que ter calma, como nós estamos agora, em paz, para ouvir essas respostas. O que o tarot faz? O que o baralho cigano faz? O que qualquer oráculo faz? Ele pega essas respostas que estão já com você, na sua aura, no seu inconsciente, nos seus arquivos, pega essa resposta, transforma em símbolos e mostra para você. É por isso que ele não erra, porque ele não está inventando uma história para você. Ele está apenas traduzindo em símbolos a sua vibração. Tanto é que se você mudar a sua vibração, ele vai te oferecer outro símbolo, para te dar outra resposta. Então somos nós que temos as respostas. Os oráculos apenas nos transmitem as respostas. É super interessante isso. Super, super, super. E assim fui eu lendo. Até hoje eu leio muito baralho cigano. A temida, né, o caixão. Eu acho muito engraçado como que as pessoas foram desvirtuando, né? Como que as pessoas foram mudando o simbolismo das coisas. Caixão sempre foi, sempre será urna funerária. Morte. Quando você morre, você acaba. Você coloca um fim na sua existência. O caixão sempre vai colocar fim. Só que hoje em dia, porque as pessoas são muito otimistas, porque as pessoas são muito medrosas, porque as pessoas gostam de dar as suas próprias interpretações, não respeitando a interpretação de quem criou, ficam dizendo que caixão é transformação. Não existe nenhuma transformação no caixão, só um fim. E doloroso. Quando eu dou os meus cursos, eu enfatizo muito isso. Respeitem o simbolismo ao pé da letra, se vocês quiserem assistir. Ponto. A outra coisa respeitem quem fez. Respeitem quem fez. Então, se Madame Lenormand diz que o caixão é fim doloroso, não invente que é transformação, que é isso, que é aquilo. Não, a mesma coisa é essa aqui, ó. A cruz. O que é a cruz? Bom, se você lembrar que o Mestre Jesus foi crucificado e que até hoje ele aparece crucificado nas igrejas, nos altares, e ele não está sorrindo, ele não está achando maravilhoso, e aquela morte na época, para os romanos estavam infringindo um castigo neles. Se você imaginar que a cruz, ela é um símbolo de sofrimento. A gente fala, estou carregando a minha cruz. Que cruz pesada que o Eterno me deu.
cada um com a sua cruz. Nunca, hoje em dia fala que é a carta da vitória. Bom, não sei o que se entende por vitória. Porque neste mundo o simbolismo da cruz é sofrimento. É a carta do sofrimento. É a carta dos castigos. Quer ver outra? Essa aqui. Temida cobra. Hoje se fala que é sexo, porque estão misturando o simbolismo do cotidiano do baralho cigano com o hermetismo, o caduceu de Mercúrio, blá 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 blá. Mas isso aqui é traição. Só. Não é nem falsidade. Falsidade é outra coisa. É raposa. Isso aqui é traição. Alguém está te esperando na espreita. Está dentro do mato, você não vê. Quando passar, vai te picar. Simples assim. Não inventem nenhum outro simbolismo, porque você vai errar. Se você leva o simbolismo ao pé da letra, você acerta. Quando eu dou as minhas aulas, eu falo muito com os meus alunos. Levem o simbolismo ao pé da letra. Não inventem história e não misturem as coisas. Baralho cigano não é cabala. Baralho cigano não é hermetismo. Baralho cigano não é magia. Baralho cigano não é astrologia. Então não invente que esta carta é Mercúrio. Que Mercúrio é um deus jovem e isso aqui é uma criança. Não misture as estações. Quer saber de Mercúrio? Vá estudar astrologia. Quer saber de criança? Estude baralho cigano. E o simbolismo sempre vem, que é o que eu gosto muito, que é o que eu ensino bastante, puxo bastante a orelha dos meus alunos. O simbolismo sempre vem quando as cartas estão combinadas. Então aqui eu vou dar para vocês, estou procurando aqui a carta que eu quero mostrar para vocês como que é legal, como que é fácil e como que é legal. Isso aqui para uma mulher, aborto, criança com rato. Rato é sempre perda. Rato é sempre o ladrão da história. Ele entra na sua casa e rouba o seu alimento. Ele está roubando uma gravidez, roubando uma vida. Há uma perda de uma criança, aborto. Só que isso aqui, criança com cegonha, já é nascimento. Gravidez e nascimento. Cegonha sempre é uma surpresa. A mulher nem sabe que está grávida ainda, a gente fala. E é sempre o nascimento. A cegonha trazendo o bebezinho no bico. Então, o simbolismo é sempre visto através dessas combinações. Uma carta tem as cartas obviamente mais negativas, as cartas obviamente mais positivas. Tanto é que quando eu dou meu curso, eu ensino todo o simbolismo, de uma a uma. Depois eu separo em grupos. Ó, esse aqui é o grupo das cartas espirituais. Isso aqui é o grupo das cartas do trabalho. Isso aqui é o grupo das cartas da saúde. Isso aqui é o grupo das cartas das relações. E depois eu começo a ensinar as técnicas. Começo com uma carta, depois 3 cartas. Porque as pessoas têm que ir devagar e sempre para poder assimilar, abrir sua caixinha de Pandora, seus registros acásticos, se abrir para o inconsciente, para as coisas fazerem sentido. E a partir daí, o simbolismo aparecer claramente e a verdade aparece claramente. Uma carta que eu adoro, gente, buquê. É a carta da felicidade, dos convites. Linda, eu adoro. Estudo ou trabalho? Livros. Depende de como ela vai estar acompanhada. Bom, enfim. Aí, eu ensino as pessoas e elas vão treinando e elas também vão aprendendo a manejar esse poderoso oráculo, que é o oráculo cigano. Fácil e de respostas tão certeiras, sabe? Se você quiser uma consulta comigo, está convidado a conhecer meu método de baralho cigano. Mas eu tenho uma surpresa para você. Ano passado, por ocasião do meu aniversário, 26 de maio, eu fui convidado para dar um curso de baralho cigano em uma casa de umbanda enorme que tem aqui. Inclusive Alex, que me convidou, está aqui nessa live comigo. Uma casa enorme que tem no bairro aqui próximo.
um bairro de praia, um lugar muito bonito, uma casa muito grande, muito antiga, muito tradicional. E eles me chamaram para um final de semana eu dar uma aula lá. E eu fiz uma aula no sábado e domingo. No sábado, dia 25 de maio, eu dei toda a teoria, como eu falei assim, por alto aqui para vocês. E no domingo, 26 de maio, meu aniversário, eu dei toda a prática. Foi uma experiência incrível. Primeiro, tinha muito tempo que eu não dava aula presencial, que eu só trabalho online hoje. E depois, que foi muito legal, assim, depois de tinha muitos anos que eu não dava aula de baralho cigano. Dou muita aula de astrologia, dou muita aula de tarô. Mas de baralho cigano tinha muito tempo que eu não dava. Aí eu convidei a minha assistente, convidei a minha amiga pessoal, minha assistente, minha mentora na internet. Adoro essa carta, desejo para vocês um abril que começa amanhã com estrela, com muito boa sorte. Sabe? Com ou sem pandemia, com muito boa sorte. Porque a sorte não depende da pandemia. Depende só dos nossos atos. Da gente plantar coisas boas e a nossa estrela brilha assim. E aí Savia foi comigo. Maravilhosa, sempre uma alegria. E é de verdade. Não estou fazendo propaganda boba. De verdade. Sempre uma alegria estar com Savia. Ela foi comigo e gravou todo esse curso. E eu guardei esse curso, não comercializei, guardei, deixei ele guardado. E agora, em épocas de pandemia, todo mundo em casa, eu estou oferecendo para vocês este curso de baralho cigano. Teoria e prática. Estou fazendo um lançamento oficial hoje, como fiz ontem, o 2020, modo de usar. E que é fantástico, as pessoas que adquiriram já estão me mandando depoimentos de como é bonito, o guia, de como é prático e de como é útil. E eu vou começar já a partir de amanhã compartilhar com vocês os depoimentos para que vocês saibam, né, o que as pessoas estão dizendo do meu trabalho, que eu acho fantástico. Porque eu trabalho para vocês. Vocês são meu público, meus amigos, né, meus clientes. Então eu estou a serviço de vocês. Eu sou um vassalo, um servidor de vocês. Eu tenho a máxima consciência disso. Não tenho a menor dúvida disso. E então eu e Savia me lembrou, falou, olha, você tem aquele curso maravilhoso de baralho cigano, você podia fazer um precinho assim de mãe para as pessoas gostam muito de baralho cigano, as pessoas vão querer aprender e agora elas estão com um pouquinho mais de tempo mesmo que na marra. Então estou fazendo o lançamento oficial do meu curso. As cartas não mentem jamais. Teoria e prática do baralho cigano. Com precinho de mãe, o curso é em vídeo e eu vou mandar em 2 lotes. Vou mandar o primeiro com a teoria, para você saber o que significa cada carta, para você poder se familiarizar com cada carta, com todo aquele simbolismo, com toda aquela riqueza. E o segundo, com o finalzinho do curso e com as práticas, onde eu ensino os grupos. Esse aqui é o grupo espiritual, esse é o grupo material, esse é o grupo do dinheiro, esse é o grupo da saúde, esse é o grupo da família. E aonde eu vou ensinando as técnicas. A técnica de uma carta e como que você grava, que tem uma técnica. Não é só estudar o simbolismo, não. Tem uma técnica visual que eu ensino para você gravar. E depois a técnica de 3 cartas, que você sabe como é seu dia e tudo mais. E eu começo com a coisa que eu acho mais importante e é a que eu menos vejo hoje em dia nos profissionais. E eu, sinceramente, não considero profissional quem não tem ética. Eu começo falando sobre a ética. Porque as pessoas são muito infantis. E um infantil também é muito inseguro e também é um pouco dissimulado, perverso, né? Uma coisa vai puxando a outra. Então as pessoas querem aprender baralho cigano não para melhorarem como pessoas, que é o único objetivo dos oráculos, é dizer assim, você é egoísta demais, melhore isso. O cara foi embora porque você é insegura, melhore isso. Você está sendo traída porque você plantou isso no passado, lembra? Melhore isso. Oráculo é para te fazer melhor. Se não for para te fazer melhor, não entre em assuntos de oráculo. Você vai levar uma porrada grande da vida.
Então, eu começo a minha primeira aula sobre ética. Quando ler, quando não ler, não se deixar manipular por cliente, porque cliente adora manipular. Ele faz uma pergunta, o oráculo diz não, ele faz uma outra pergunta, com o mesmo contexto, mas uma pergunta diferente para ver se o oráculo muda, e o oráculo diz 10 não para ele, todas as vezes que ele perguntar a mesma coisa. E você não se deixar manipular, não se deixar enlouquecer. Quando as pessoas falam, você acertou muito, eu sempre falo, o oráculo acertou, porque é verdade. Se você sentar na minha frente, você, eu e você falar, fala da minha vida, eu não vou saber nada, eu não sou vidente, nada, sabia? Então, eu sou um canal do oráculo, a estrela é o oráculo, não eu. Eu tenho que ter plena consciência disso. Então, eu quero ensinar a vocês o oráculo cigano. A Maria, inclusive a Maria me perguntou, é possível ler nosso destino no baralho? Sim, é possível, seu ou de qualquer um. Agora, eu também oriento lá que você evite ler o seu, porque você coloca a sua emoção. Se você está com medo de alguma coisa, você vai transmitir essa energia de medo para o seu baralho, a menos que você seja muito neutra. Eu, como estou há 30 anos com oráculo, quando eu quero saber alguma coisa, eu pergunto racionalmente ao oráculo. Fulano vai morrer? Um exemplo, né? Tô dando um exemplo para vocês. Fulano vai morrer? Eu não fico assim, ai meu Deus, será que fulano vai morrer? Meu Deus, minha mãe está doente. Não, racionalmente. Fulano vai voltar? Racionalmente, sem culpa, sem medo, sem nada. Então, se você tiver essa isenção, você pode ler sim. E ele vai te dar a resposta certeira, porque as cartas não mentem jamais. Então, eu ensino a vocês tudo isso, mas eu começo abrindo bastante o olho. Por exemplo, não se pergunta para o oráculo aquilo que a ciência já descobriu. Então, por exemplo, você não vai perguntar para o oráculo, estou grávida? Não! Você vai numa farmácia, vai comprar um teste e vai ver se está grávida ou não. Nós só perguntamos para o oráculo aquilo que nós não sabemos. E que nós não temos condição de saber nesse mundo. Alguma coisa que você tem condição de saber neste mundo, você não pergunta para o oráculo. E não vai brincar com a vida alheia. O oráculo vai brincar com você. Que tem gente que adora julgar o caráter dos outros por oráculo. Isso é uma loucura. Isso é um desrespeito, uma infantilidade e dá inclusive processo. Não pode. Caráter não se julga por oráculo. Caráter se julga com observação. Você convivendo com a pessoa, você sabe que é ela. E se você não souber, é porque você não quer. Não olhou direito, quer se enganar. Nós perguntamos ao oráculo o que nós não sabemos. E ele amorosa e respeitosamente nos diz com todas as letras. Agora, se você começar a brincar com o oráculo, né? Se você usar oráculo por inseguro, oráculo não é para ser usado para quem é inseguro, para quem é dissimulado, não. Você tem que ter um bom caráter para manipular um oráculo. Aí sim, aí você vai ter as melhores respostas possíveis. Então está lançado o curso oficial As Cartas Não Mentem Jamais, Teoria e Prática do Baralho Cigano, um curso gravado ao vivo, é vídeo, ok? Por um preço de banana, como dizia a Leila Diniz, que eu amo. E procurar uma carta que eu não mostrei ainda aqui, ó. A Carta da Saúde, a árvore. Também tem a ver com ancestralidade, também tem a ver com trabalho. Mas é essencialmente saúde. Urso, a carta dos poderosos. Então, é muito importante que vocês tenham isso em mente, que o oráculo pode ajudar muito a você, ajuda muito aos outros, mas que você tem que fazer a sua parte direitinho. Ok? Então eu agradeço a todos. Minha amiga aqui falou, sorteio uma pergunta. Não, eu não tenho tempo de sortear e não acho legal fazer isso assim para todos, não. O oráculo, eu tenho muito respeito. Eu sou um sacerdote do céu. Tenho muito respeito pelo oráculo. Então, o oráculo é eu e você. Né? Quando eu estou lendo para você, aí eu leio profundamente. Fora disso, não. Então, meninos, obrigado. Um grande beijo. Fiquem em paz, fiquem com a luz, tá?
Até uma próxima oportunidade. E olha, sempre bom estar com vocês. Sempre muito bom. E obrigado pelo apoio que vocês me dão. O curso tá aí. Quem tiver interesse, entre em contato. Luz, até uma próxima em breve, hein? Semana que vem tô aqui com vocês de novo, em breve.